Bom dia, terceiro ano. Vamos iniciar nossa aula com as figuras geométricas espaciais. Então, em nosso dia a dia, ao observar os objetos na sala de aula, em casa, nas ruas e na natureza, encontramos objetos que lembram figuras geométricas. Então, aí eu tenho a primeira, que é a lua, eu tenho a pirâmide, eu tenho um cubo, eu tenho um cone. Então, vocês vão observar e escrever o nome dessas ilustrações na linha a seguir, da página 70 do livro de matemática. Então, podemos classificar os poliedros e os não poliedros. As figuras geométricas espaciais, elas se classificam em poliedros e não poliedros. Os poliedros são figuras geométricas espaciais que não têm suas faces, que nesse caso são os lados planos. Essas figuras elas não rolam com facilidade no chão. Então, quando posicionamos em uma mesa, ela fica lá, né? Exemplo de poliedros. Nós temos o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide. Esses são alguns exemplos que temos aí. Então, eles não vão rolar com facilidade. Eles têm dificuldade. Quando você coloca lá, ele fica lá do mesmo jeito. Já os não poliedros são figuras geométricas espaciais e elas têm pelo menos uma das suas faces arredondadas. Então, as suas faces são arredondadas e essas figuras geométricas, elas têm mais facilidades de rolar no chão, dependendo da posição que elas estiverem. Por exemplo, eu tenho aí a esfera, tenho o cilindro e tenho o cone. Se eu colocar a esfera no chão, que é a bola, ela vai rolar com facilidade. O cilindro, se eu deitar ele vai rolar com facilidade e o cone do mesmo jeito. Abaixo nós temos os elementos de um poliedro. Então, eu tenho aí um cubo. Então, o poliedro apresenta 3 elementos. Então, a face, eu tenho arestas e eu tenho a vertice, certo? Então, a face é a parte plana, é a parte, os lados, né? Os lados do poliedro. Observe aí, os lados do cubo. As arestas são as linhas, né? Essas linhas que temos do cubo, que é o encontro das faces. E eu tenho as vértices, que são esses pontinhos laranjas aí. É os pontos que se encontram as arestas. Então, cada um deles tem sua face, sua aresta e sua vertice. Por exemplo, em um cubo, eu tenho aí... no cubo, eu tenho aí 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Então, a quantidade de cada um que eu tenho. E continuando, eu tenho aí a planificação das figuras geométricas espaciais, que é quando desmontamos uma figura geométrica espacial e estamos encontrando sua forma. Então, podemos utilizar, né? Por exemplo, uma caixa de creme dental que está desmontada e terá a seguinte planificação. Então, observe aí as partes que temos da planificação da caixa de um creme dental, ok? Assistam o vídeo a seguir. Nós vamos estudar sobre geometria, especificamente geometria espacial, que é a área da matemática que estuda as figuras no espaço, ou seja, aquelas que possuem mais de 2 dimensões. Não confundam figura geométrica plana com figura geométrica espacial. As figuras planas têm todos os pontos no mesmo plano, como o círculo, o triângulo, o quadrado, o retângulo, o losango e o pentágono. Já as figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos apresentam altura, comprimento e largura, como o cubo, o cilindro, a pirâmide,
o cone e a esfera. Os sólidos geométricos podem ser classificados em poliedros e corpos redondos. Nos poliedros, todas as suas faces são compostas por superfícies planas. E nos corpos redondos, sua superfície apresenta alguma parte arredondada. Vamos ver se você consegue identificar quais são os corpos redondos desses sólidos geométricos. Se você respondeu o cilindro, o cone e a esfera, parabéns, você entendeu direitinho. Outro conceito que aprenderemos hoje é sobre a planificação de um sólido. Quando fazemos uma planificação, é como se estivéssemos abrindo o sólido geométrico, podendo assim descobrir quais figuras planas formam esse sólido. Por exemplo, observe a planificação desse cubo. Quando ele se abre, percebemos que ele é formado por 6 quadrados. Na planificação da pirâmide de base triangular, observamos que ela é formada por 4 triângulos. E no cilindro, temos um retângulo e 2 círculos. Outra coisa que você já deve ter aprendido é que os sólidos geométricos possuem vértices, arestas e faces. Os vértices são cada pontinho de uma figura geométrica. Por exemplo, observe o cubo. Quantos pontinhos ele tem? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. As arestas são as linhas que ligam essas pontas. Então, quantas arestas tem um cubo? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Simples, né? E por último, temos as faces, que são todos os lados da figura geométrica. Vamos contar quantos lados tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E se você não entendeu algum conceito, volte o vídeo e veja quantas vezes achar necessário. Até mais! Do livro de matemática, observe o quadrinho e responda as perguntas a seguir. Então, você irá ler a leitura, fazer a leitura, né, da história em quadrinho e depois irá interpretar. Primeiro, o que é uma légua? Faça uma pesquisa e responda. Depois você irá responder o segundo. A interpretação da Mônica estava correta? Qual foi o problema? Então, você irá responder essas duas perguntas. Aí, na página 73, você irá para o jogo rápido, onde você irá ligar algumas figuras geométricas espaciais foram desmontadas. Descubra e ligue cada figura à sua forma plana. Então, você vai observar e fazer a ligação. E abaixo você irá fazer esse desafio que você irá lá no material dourado e você encontrará a planificação, o molde, né, de uma das figuras geométricas espaciais. Depois que vocês encontrar lá no material dourado, vocês irão pintar de maneira que quiser, recortar e montar essas planificações, ok? Que figura geométrica você montou? Depois mostre para a tia qual foi a figura, tá? Ok? E a outra atividade que é na página 74. Você irá usar o que aprendeu. Você irá assinalar a medida mais adequada em cada item, ok? Então, eu tenho aí, né? Eu tenho aí algumas imagens onde vocês irão assinalar. E o segundo, você irá observar o desenho a seguir e escrever na tabela o comprimento indicado pela régua de cada objeto em centímetro e em milímetro. Então, você vai observar a régua.
observa a régua abaixo e coloca quantas medidas tem em centímetro e quantas medidas tem em milímetro, da forma que te explicou. Um grande beijo e até amanhã. Tchau!